Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat no site da AltV. Temos o WhatsApp 974012235 e um telefone à sua disposição em São Paulo, 1150526622. Como toda quinta-feira, nós temos a edição do Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. A promotora Valderez Abud, representante do MPD, conosco nesta quinta-feira. Doutora Valderez, prazer tê-la aqui. O prazer é sempre meu. Eu quero renovar o privilégio que o Ministério Público Democrático tem de poder discutir e debater questões importantes para a sociedade, para a reflexão de todos, para que nós possamos buscar um caminho, uma solução para os grandes problemas que a sociedade vive. Eu que agradeço, portanto, e quero cumprimentar a bancada, que revi colegas de longa data, amigos de longa data aqui presentes. Também conosco o professor de Direito Administrativo da USP, o professor Fernando Menezes. Bom tê-lo aqui, professor. É um grande prazer, fico muito feliz de participar, muito feliz com esse convite. Para mim, a primeira oportunidade, mas, enfim, revendo amigos queridos, conhecendo novas pessoas com ideias relevantes para esses temas fundamentais do dia a dia de todos nós brasileiros. Também conosco o advogado Jorge Eluffi. Prazer tê-lo aqui, doutor Jorge. Muito obrigado, Zancopé, pelo convite. É um prazer estar aqui presente novamente, na companhia de pessoas tão queridas, tão admiradas como são os membros dessa bancada. O senhor permanece na Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos? Sim, nós agora acabamos de assumir um novo mandato na OAB de São Paulo, né, sob a presidência faltou a OAB, desculpe. Isso, do presidente Marcos da Costa, e, embora não tenha sido ainda formalmente reconduzido, tudo indica que eu continuarei à frente dessa comissão, que foi criada justamente pelo Marcos da Costa na sua primeira gestão. Também conosco o advogado Marco Aurélio Martorelli. Doutor Marco Aurélio, prazer tê-lo aqui. Prazer é sempre meu, eu adoro estar presente numa mesa tão qualificada como essa. Espero que nós tenhamos um debate, que o público participe, assista e que nós possamos contribuir, né, para a discussão desses temas aí muito bem escolhidos. Obrigado. Da mesma forma que o doutor Jorge Eluffi, o senhor também integra o Comitê de Estudos de Criminal Compliance, isso na OAB. Da nossa Ordem dos Advogados. Não sei corretamente? Exatamente. O estudo de Criminal Compliance justamente foi criado ano passado, da mesma forma que foi com a comissão do colega Jorge Eluffi, pelo presidente Marcos da Costa, para que nós pudéssemos, então, aprofundar os estudos e entender melhor como que nós podemos trabalhar as questões legislativas, as questões jurídicas relativas ao combate à corrupção. Me corrija se eu estou errado, e também todos os outros. Compliance é um termo novo que tem invadido assim Isso, exatamente. Todos os assuntos. Perfeitamente. O compliance, ele é, assim, se for fazer uma tradução literal, é conformidade, quer dizer, é agir conforme a regra, o que não é nenhuma novidade, né? A novidade está que esse tema ele ganhou uma relevância muito grande com as legislações novas de combate à lavagem de dinheiro, combate à corrupção. Então, se importou esse termo muito mais dos Estados Unidos e da Inglaterra, que são países que fizeram essa legislação já há mais tempo, já tem mais experiência, e acabou sendo assim o termo mais usual que se tem no mundo corporativo para trabalhar o combate à corrupção, enfim, nesse ambiente das empresas. Algo a acrescentar? Exatamente. Nós poderíamos, vamos dizer, traduzir o compliance como integridade corporativa, integridade ética corporativa, né, que deve permear as relações entre o Estado, né, e os particulares, né? Então, as regras de compliance são justamente um código de conduta em relação aos negócios privados e os negócios públicos.
Algo mais, professor? Sim, eu acho que é importante também dizer, eu sei bem que esse é o pensamento dos meus colegas, aliás, especialistas no assunto mais do que eu, e, portanto, destaco que nesse assunto de compliance o que está por trás é muito uma questão cultural. A ideia de que haja regras e de que instituições públicas e privadas devam se adequar às regras não é uma ideia nova. Mas o aspecto cultural que está por trás dessa palavra, façamos aí uma concessão à importação de uma palavra estrangeira, está nessa visão, digamos, contemporânea de um certo compromisso de todos com cumprir as próprias regras. É uma adesão voluntária às regras, antes da expectativa de que o Estado, de fora para dentro, obrigue ao cumprimento das regras. O que, em última análise, deve acontecer. Mas tanto melhor se cada qual se comprometer a priori, individualmente, com o cumprimento das regras. Essa ideia, vamos dizer assim, culturalmente embutida nessa noção de compliance. Doutora Valdirês. Sobre a questão cultural, eu gostaria de abordar uma outra vertente, que há uma cultura, e daí a importância dessas novas legislações. Há uma cultura na sociedade brasileira no sentido de permissividade com os pequenos delitos, né? Então, a população, ela honesta com delitos, ela tem, essencialmente, uma mentalidade corrupta, de dar R$20 para o guarda para não ser multado, de assinar livro de levar vantagem. Para levar vantagem. Embora as pessoas elas nem tenham consciência de que essa conduta esteja... São pessoas que muitas vezes se jactam de dizer eu cumpro minhas obrigações, pago os meus impostos, e os governantes não fazem a parte dele. Pessoas que vão ao médico, muitas vezes, e pedem a consulta mais barata e não recebem o recibo de pagamento para não pagar imposto. De modo que essa questão cultural, que agora está tomando um vulto maior, porque está atingindo os segmentos elevados da sociedade brasileira, que até então eram intocáveis pela legislação, ela está trazendo, a meu ver, um avanço cultural de os intocáveis verem que é melhor seguir as regras, que vão ter a vantagem verdadeira em seguir e obedecer às regras legais e entrar e, de fato, virar um país realmente sério. Bem próximo disso, doutora Valdirês, o Brasil despencou 7 posições no índice de percepção da corrupção da transparência internacional. Foi a maior queda entre os 168 países avaliados no mundo. E é o problema que mais inquieta os brasileiros, segundo pesquisa Datafolha, seguido pela saúde. Primeiro corrupção, depois saúde. Na avaliação do Instituto Não Aceito Corrupção, a queda no ranking deve-se ao trabalho das autoridades envolvidas na Operação Lava Jato. Dr. Jorge Eluf, doutora Valdirês, doutor Marco Aurélio, professor Fernando. Pois não. Perfeito, Zancopé. Eu acredito que essa percepção, o aumento da percepção da corrupção tem muito a ver com a atuação efetiva dos órgãos de controle interno e de controle externo dos atos de desvio de finalidade, de corrupção, né? Mas também tem a ver com a realidade que aumentou mesmo a corrupção nos últimos anos. Nós estamos acompanhando um aumento em escala assim, nunca vista da corrupção enfronhada em todos os negócios da administração pública, com, logicamente, a participação efetiva das empresas privadas que, ou não sei se levadas a isso, ou de vontade própria, participam e usufruem de vantagens. Doutor Eluf, eu gosto de destacar sempre que o outro lado nunca foi citado no Brasil. Nunca antes na história deste país. Exato. Acho que vocês já ouviram falar isso. O outro lado nunca foi citado. De repente veio à tona, veio à baila também a figura do corruptor.
Exato. Nunca se falou no corruptor neste país. Como a senhora Valderiz falou, eu acho que é muito importante a gente lembrar que o aspecto cultural da construção do nosso país, né, então se compara muito os índices de corrupção do Brasil com outros países da Europa, com os Estados Unidos, existe uma determinada linha de pensamento que atribui isso, né, à nossa precariedade institucional, à precariedade com que as pessoas, enfim, assumem seus compromissos sociais aqui no Brasil, com, eventualmente, uma situação de ser um país jovem. Pois bem, Estados Unidos é 8 anos mais velho que o Brasil, a África do Sul é bem mais nova, centenas de anos mais nova que o Brasil, e ainda assim ostenta índices melhores no ranking da corrupção, a Austrália, a Nova Zelândia, enfim, você tem uma série de outros países que também enfrentam vários problemas, né? A Austrália foi um país criado por degredo, né? Foi criado para ser uma ilha prisional, né? Então não se pode dizer que, em princípio, a população que lá foi colocada, ela foi colocada dentro de uma situação de ótimo, né? Dentro de uma perspectiva institucional. O que nós temos que ter muito claro, quando nós estamos falando de combate à corrupção aqui no Brasil, é que aquilo que o professor Fernando falou como recuperação, as pessoas têm que estar imbuídas da vontade de agir corretamente. Esse é o desafio que nós temos que ter no Brasil, no sentido de fazer uma verdadeira transformação. Então, por exemplo, as instituições, o Ministério Público Federal, por exemplo, com a Operação Lava Jato, o Poder Judiciário, quando eles desnudam assim, aquele emaranhado de redes de corrupção, porque, na verdade, não é uma rede só, são várias redes que interagem, eles estão colocando uma situação onde você tem a própria dinâmica econômica do país construída em cima dessa situação. E é isso que nós precisamos enfrentar com uma mentalidade diferente. Mas nós não podemos esquecer também que a corrupção ela é histórica no Brasil. O Brasil é um império, ela está entranhada. Aliás, a corrupção no mundo inteiro. A diferença desses outros países mencionados é que as legislações lá eram mais efetivas, que agora o Brasil está a exemplo dessa globalização do mundo internacionalizado, o Brasil está tomando medidas, está legislando de uma forma mais séria e mais dura. Não fosse, curiosamente, a lei que a própria presidente Dilma sancionou, essa lei, não seria possível esses avanços que a Lava Jato conseguiu. Sim. Haja vista que o Mensalão e a Lava Jato, que eu acho que são dois momentos importantes da evolução de uma sociedade mais séria, de uma efetividade punitiva, a Lava Jato teve mais instrumentos de punição e de repressão e de possibilidade, porque, em última instância, o que se busca, nesses casos, é a recuperação do erário, do dinheiro do erário, que já foi recuperado uma grande parte, e há muita coisa ainda haverá de ser. Então, hoje, nós temos instrumentos importantes que estão ajudando nisso. Não é o que os poderes judiciário ou o Ministério Público, de repente, acordaram para a sua efetiva finalidade, que é combater esse tipo. Não, eles não tinham também como. Lembrem-se, no tempo do Collor, do impeachment do Collor e do processo contra o Collor, em que você tinha que provar que o sujeito foi corrompido. Corrupção não tem contrato. Ninguém coloca, olha, eu recebo tal de propina, não existe. Então, essa tendência hoje de mudar o ônus da prova, não é mais o Estado que tem que provar, é você que tem que provar que aquele teu dinheiro é lícito, e não o Estado provar que é ilícito. Quem mexe com dinheiro público, naturalmente, eu acho que tudo isso está fazendo o país caminhar, avançar no combate à corrupção, e também auxilia nessa questão mencionada pelo professor. E as pessoas falam, agora vale a pena a gente colaborar, porque o que muitas vezes faz o povo falar, também aqui não adianta nada, a gente faz, e acaba deslizando para os pequenos delitos. E aí o povo, eu acho que há essa conjunção de fatores que vai levar o Brasil. O Brasil está melhorando bastante, eu acho. Eu acho que um dado relevante disso que foi lançado aqui para o debate nessa mesa é a questão da percepção da corrupção. Eu não tenho dados estatísticos ou científicos para dizer que a corrupção esteja maior ou menor, mas eu posso dizer que, como cidadão, sentindo o cenário aí fora, acho que a corrupção é maior do que foi antes.
quantitativamente falando, e mesmo em termos de sofisticação. O que décadas atrás era uma coisa meio folclórica, corrupção nessa relação público-privado, hoje em dia é alguma coisa altamente sofisticada. Mas, enfim, fora essa discussão, se, enfim, é maior ou menor, não, o que é mais relevante, me parece, é destacar que existe uma maior percepção do problema. A população sente que isso é um problema. E não existe mais, a partir de agora, a possibilidade do argumento, não estou dizendo sequer que seja um argumento de boa-fé, mas vamos admitir que fosse, o argumento de que alguém, vamos dizer, do mundo privado, pudesse dizer, bom, mas se eu não entrar no jogo, eu estou excluído. Não. Agora, essa percepção generalizada de que isso é errado e de que não pode funcionar assim, é uma arma em defesa da pessoa de boa-fé que tem mais condição de não ceder à tentação, digamos, e entrar nesse jogo sujo. Acho que existe, por trás de todo esse instrumento, muito bem manejado pelas autoridades judiciárias e do Ministério Público, existe esse reforço nessa atitude espontânea das pessoas em resistirem a essa certa inércia histórica da corrupção. Doutora Valderice. Posso fazer uma observação, inclusive? Perdão. Não, sem problema. Eu acho que a gente deve ressaltar também a importância dessas entidades da sociedade civil que se dedicam a esse tipo de pesquisa, às denúncias, como a Transparência Internacional, Transparência Brasil, o Instituto Ethos, o Observatório Social e o Ministério Público Democrático, que tem uma campanha recentemente lançada pelo presidente Roberto Liviano, inclusive, de combate à corrupção. E a OAB também está engajada. Então, são entidades da sociedade civil que se dedicam justamente a trazer à sociedade explicações, orientações sobre como combater esse mal que é a corrupção. Doutora Valderice, a senhora citou um fato, né, que é o objetivo de recuperar as divisas. Agora, eu como cidadão me pergunto a todo instante, esse dinheiro vai para onde? Porque tirou-se da Petrobras, devolve para a Petrobras, porque eu me lembro aquela que deu desfalque na Previdência, Georgina, fugiu, tal, deu um desfalque de 2 milhões na época e retornou com alguma coisa em torno de 180, menos de 10% do que foi contabilizado que ela levou. Então, a pergunta que eu imagino o cidadão comum faz, esse dinheiro retorna para onde? Porque se falar, se daria para construir não sei quantos hospitais, não sei quantas escolas, é um parâmetro que eu questiono se tem validade. Foi tirado, volta para onde? Até onde a gente sabe, multas aplicadas vão para onde? As multas aplicadas em processo têm uma destinação específica e depois elas são revertidas em alguma... Para especificar a multa, lá em Mariana, a presidente Dilma sobrevoou lá uma semana depois e determinou que se aplicasse uma multa, não ela, que ela não, como pessoa física não pode, mas os órgãos responsáveis, que aplicasse uma multa de 200 milhões de reais. Depois aquilo subiu. Bom, não importa o valor. Aí a pergunta que todo faz, vai para onde? O dinheiro que foi roubado vai para onde? Olha, que eu saiba, a natureza jurídica do reembolso, sim, ou da multa, se é retorno o de retorno dinheiro, do cada dinheiro. um tem uma destinação. Sim. Tem um fundo específico para multas, volta alguém do leva orçamento, 10% orçamento do Estado, da União. Desculpe a ironia, A mas... rigor deveria voltar para a Petrobras, né? Que foi Sim, A própria Petrobras está sim, entrando com indenizações, pedido de indenização. O certo é que nesse aspecto aí, indo mais ou menos na vertente que o professor falou, ninguém é Deus, nem é diabo. Os empresários, eles não foram vítimas da cupidez de alguns governantes ou de alguns agentes públicos. Na verdade, foi uma troca de interesses, porque se eles quisessem, eles, em vez de fazer aquela reunião para fazer, olha, você entra com isso, entra com aquilo, falavam, não vamos aceitar.
Não vamos aceitar esse tipo de coisa. E eles eram os grandes empresários, então poderiam fazer. Então, houve uma troca de interesses. Agora, como diz o professor, eles estão percebendo, inclusive, mas eu acho que tudo, não é se aumentou, também não sei dizer se aumentou, diminuiu, ou eu acho que também a solidificação da democracia, a transparência e esses novos instrumentos legais trouxeram à lume muita coisa que estava escondida também. Então, eu não sei fazer uma análise se aumentou ou diminuiu. O certo é que agora começou-se a criar a cultura, muito influenciada pela legislação americana e pelo que acontece nos Estados Unidos, de que fala, olha, gente, é melhor a gente andar direitinho, porque, senão, são 16 anos de prisão que as pessoas podem Eu queria receber. pegar um gancho aí na fala da doutora Valderez, que é exatamente a questão do instrumento, né? Quer dizer, houve uma evolução normativa, legislativa, e houve uma evolução tecnológica, não só na área do direito, sim, redes mas hoje, com uma sociais. caneta, com um celular, você destrói a reputação da pessoa. O maior risco que nós temos hoje, o maior patrimônio que uma pessoa tem, é o patrimônio reputacional. A empresa é a mesma coisa. Né? Então, o que acontece? Existe uma preocupação muito grande, muito profunda, né, em você garantir que os negócios sejam transparentes, sejam lícitos, existe uma normatividade. Mas uma questão que realmente foi o divisor de águas, por exemplo, a Operação Castelo de Areia, a Operação... outras operações anteriores que deram em nada, que também nós tivemos denúncias e que chegaram os culpados e por tecnicalidades eles acabaram, enfim, sendo livrados. É porque hoje o Ministério Público, os órgãos de investigação, hoje eles contam com um arcabouço tecnológico muito maior. Isso vem de 10 anos. Por exemplo, no Brasil, nós temos 20 ou cerca de 30 laboratórios de estudos de lavagem de dinheiro. Significa o quê? Significa que junta-se Receita Estadual, Receita Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, outros órgãos de controle, e fazem cruzamento de dados que alimenta os órgãos de controle no sentido de você robustecer a denúncia. Então, hoje, quando uma pessoa é pega, por que essas pessoas, né, que estão na Operação Lava Jato, elas não conseguiram as liberdades provisórias? Porque o conjunto probatório que as mantém encarceradas é muito robusto. Por quê? Porque a tecnologia hoje ela é muito mais modernizada e as pessoas estão começando a se dar conta disso. A verdade é que os maiores empresários do país nessa área de empreiteiro, eles passaram o Natal na cadeia comendo peru em como é que chama? Em pratinho de plástico. Quentinho. Viu, Aurélio, eu queria também ressaltar que toda essa evolução do aparato investigativo vem a sua origem é o 11 de setembro de 2001, quando ocorreram aqueles atentados aos Estados Unidos, no coração dos Estados Unidos. Aí os norte-americanos resolveram agir para impedir esse tipo de coisa, porque eles tinham financiamento, eles tinham dinheiro. É isso mesmo. E aí começou-se a aperfeiçoar os mecanismos de investigação, de descobrir onde está o dinheiro sujo, onde que está... E aí isso tudo teve uma consequência justamente sobre a corrupção. Tudo isso sem né? contar uma mudança, ainda que lenta, na mentalidade dos julgadores Sim. e dos aplicadores da lei aqui no Brasil, de abrir mão de um excesso de formalismo que deu causa à anulação de muitas dessas operações, por algumas corretamente, mas outras por absoluto excesso de formalismo, e de que agora a tomada de consciência que fala assim, espera um pouquinho, se o apartamento X daquele prédio está com problema, vamos consertar aquele apartamento e não destruir o prédio todo. Exato. Então, Não é um triplex, hoje em não. dia... Não é um triplex. Na verdade, a gente Muito como bom. a alma mais honesta desse país, tem que dizer o seguinte. Então, está havendo uma mudança de mentalidade nos julgadores, de não ter o excesso de formalismo que conduzia diretamente à absolvição, além da alteração da legislação. Professor, quando o senhor tem uma sala bem atenta, o que o senhor imagina que acontece no Brasil daqui para frente? Eu acho que o Brasil daqui para frente tem nesse tema que nós estamos discutindo, enfim, de combate à corrupção, tem um papel importante, tem uma responsabilidade a desempenhar perante o mundo.
é um laboratório importante de inovação no combate a essa corrupção. Quer dizer, o Brasil tem a matéria-prima, infelizmente, da corrupção a ser combatida, e o Brasil está com instrumentos próprios, sem abrir mão de princípios do Estado de Direito, sem abrir mão da regularidade institucional, sabendo combater. Então, acho que tem essa dimensão até mesmo de o Brasil... Bom, enfim, se eu souber, fiz a pergunta para o senhor porque eles são operadores do direito, né? Então, o senhor é professor, eles trabalham na área, então por isso a visão também diferenciada, é isso que eu procurei. A gente tem experiência na gestão pública, na própria gestão da universidade, que é outro tema também. Pois não. Uma coisa importante que nós estamos vendo nesses processos da Lava Jato é que, ao contrário de outros que não tiveram o mesmo sucesso, agora está se dando mais importância para o mérito, para o conteúdo, e menos para as formalidades, embora estejam sendo respeitados, no meu modo de ver, todos os direitos, o devido processo legal, o direito de ampla defesa, mas não vai acontecer como em operações anteriores, que foram anuladas no tribunal, porque havia uns detalhes formais que poderiam causar uma nulidade processual. Mas então, foram conduzidas para que isso acontecesse. Exatamente. Agora nós estamos vendo uma condução muito segura do Judiciário, uma investigação muito segura também do Ministério Público, da Polícia Federal, e você pode ver que pouquíssimas decisões tomadas no âmbito dessa Operação Lava Jato foram reformadas pelo Supremo Tribunal, pelo STJ, porque está havendo uma preocupação com isso, mas mais do que isso, uma preocupação em buscar a verdade, e não apenas em ficar analisando formalidades que apenas levam à invalidade das provas. Nós vamos a um intervalo do Gente do MPD que Fala, retornaremos em instantes. Sabe por quê? Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso.
O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Conosco hoje o Dr. Jorge Eluffi, advogado, o também advogado Dr. Marco Aurélio Martorelli, professor de Direito Administrativo da USP, professor Fernando Menezes, e a promotora doutora Valdereza Budi, que é membro do MPD, que nos possibilita, Ministério Público Democrático, esta parceria todas as quintas-feiras. Aproveitando a senhora aqui, doutora Valdereza, no Rio Grande do Sul, com apenas 4 toques, polícia, justiça e uma rede de amigos poderão ser alertados quando uma mulher se sentir ameaçada por um ex-companheiro que, desobedecendo ordem da justiça, resolver se aproximar. Isso graças a um aplicativo no celular que será testado, como disse, em Porto Alegre a partir de fevereiro. Dados do IPEA apontam que uma mulher morre no país a cada 90 minutos por agressão de parceiros, ex-parceiros, ou coisas do tipo nessa relação. O que não exclui o doutor Jorge, o doutor Martorelli e o professor Fernando. É claro, aliás, é muito importante a opinião dos nossos, até porque a violência contra a mulher é uma chaga social e é importante que os homens e a sociedade se conscientize do grande, não só da desigualdade com relação à mulher, mas também até para aqueles que não se sensibilizam com o problema, de ver os custos sociais que é a violência contra a mulher. Então, é com muita felicidade que a gente vê mais um instrumento que venha auxiliar no combate dessa chaga social. E o Rio Grande do Sul, ele sempre é vanguardista em algumas posições. E, oxalá, isso venha a trazer mais uma forma de a mulher conseguir combater, porque a violência contra a mulher, um dos grandes problemas é a tolerância social que existe em relação à violência doméstica. A sociedade tolera a violência contra a mulher. Eu chamo a atenção, às vezes, de colegas, de amigos, que, hoje em dia, o politicamente correto não se faz mais brincadeiras com negros, ao menos publicamente, mas com a mulher, sobre violência, numa mesa de amigos, depois, eu estava brincando. Chegam e falam, a mulher não sabe por quê, o sujeito não sabe por que bateu, mas ela sabe por que apanhou. E morre de rir, e aí as tantas dizem, mas isso é brincadeira. Não, não é brincadeira. Porque a questão da violência, o combate ideológico é o combate mais difícil, o último deles, numa luta política. E o que se precisa é esse combate cultural, de não haver a transferência, a solidificar estes valores retrógrados na música. Tapinha de amor não dói, na poesia, na piada, na brincadeira. De modo que, então, é muito importante, mais um instrumento, que a sociedade se conscientize mesmo, que tenha clareza, que as mulheres não silenciem, porque o silêncio é o principal cúmplice da proliferação dessa violência, que no Brasil veio uma lei importante, a Lei Maria da Penha, mas ainda não é a lei ideal, porque para passar, embora tenha assim, grandes méritos, porque mudou. A gente até ouve certos agressores dizer, não, eu estou com a Maria da Penha, eu peguei a Maria da Penha. E popularizou realmente isso. Mas o que a gente precisa é avançar, porque o Brasil, para poder
sancionar e aceitar, o nosso parlamento aceitar esse tipo de lei, o que prova a tolerância social, foi incluir na lei a violência contra filho, mãe, diferentemente da legislação da Espanha, que a violência é somente contra as relações de gênero, para mostrar, porque o irmão bater na irmã é grave, porque não se deve bater, não deve usar violência, mas não tem aquela relação de submissão e subordinação. E é isso que nós precisamos combater. Então, a gente só pode parabenizar e torcer para que dê certo, mas esse instrumento, que uma mulher que tem uma medida protetiva possa acionar os órgãos competentes para que seja, mais uma vez, socorrida diante da violência do macho. Concordo plenamente com a doutora Valdereza. Aliás, ela tem autoridade para falar sobre isso, que ela foi protagonista de pelo menos 2 júris importantíssimos no Brasil envolvendo o assassinato de mulheres, né? Então, ela tem toda a autoridade para falar sobre isso. E, aliás, ela tocou num ponto muito importante, que é, hoje em dia, nós temos crimes raciais, crimes de homofobia, mas o fato de você menosprezar a mulher em público, em piadinhas, isso aí não passa, é uma coisa de menor importância, é subvalorizado, o que a gente deve estar atento a isso, porque isso aí cria justamente aquela mentalidade machista, mentalidade de submissão da mulher, mentalidade de ter propriedade sobre a mulher, e isso é que gera toda essa violência contra as mulheres, que nós vemos no Brasil como um recordista mundial de agressões e de assassinatos de mulheres. Então, é muito importante a gente ter isso em mente para superar essa fase ainda primitiva que o Brasil ainda ostenta em relação aos seus índices de violência. Não bastasse, assim, eu acho que a questão de gênero propriamente dito, é que os crimes praticados sob a égide da Maria da Penha, ou esses crimes domésticos que ensejam uma proteção especial, eles têm um especial elemento de covardia que são praticados por pessoas próximas, por pessoas que têm relação afetiva, né? Então, não só você tem uma cultura de tolerância com relação ao papel inferior da mulher no ambiente social ou no ambiente profissional, mas você também, especificamente com relação aos crimes, você tem estatisticamente que esses crimes são praticados por companheiros, por parentes, por pessoas que têm uma relação de afetividade, uma relação próxima, uma relação íntima com as mulheres. E são essas mulheres que mais sofrem, porque, por exemplo, se você olhar os casos da Casa Eliane de Gramont, por exemplo, que é uma instituição da Prefeitura de São Paulo, que cuida especificamente do atendimento de mulheres de proteção. A grande dificuldade que as mulheres têm é deixar o lar, né? Onde elas são vítimas da violência. Por quê? Porque elas têm que cuidar da família, têm que cuidar dos filhos, elas têm que proteger também as crianças. Não tem para onde ir. Então, assim, existe também um silêncio dessas mulheres, que elas vão tolerando uma violência cada vez maior, né? Até que essa violência ela eclode. Mas, né? sabe, o que se precisa entender, elas têm muitas vezes para onde ir, porque existem mulheres que apanham e são vítimas de violência de todas as classes sociais. Sim. É um fenômeno perversamente democrático. De modo que a questão doutora Valdereza, a grande argumentação sempre é por que não se afasta? Porque eu não tenho para onde ir. Porque geralmente o agressor é o provedor. Sim. Mas existem mulheres que elas ganham, elas são independentes. Exceções existem, não lógico. Não são exceções. O que eu quero dizer é o seguinte, a violência contra a mulher, em geral, é feita por alguém que ela amou, que ela ama, que é pai dos filhos, que pode ser bom em outra parte. Não é assim, mulher que gosta de apanhar, mulher de malandro, sem vergonha. A questão não é assim, senão não seria um fenômeno mundial. Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de ser humilhado. Por que uma mulher, por exemplo, que tem condições econômicas, que pode ir embora, catar os filhos e ir embora, não vai? Porque tem uma repercussão emocional muito forte. Muito forte. É o pai dos filhos, é o homem que ela amou ou ama. Enfim, para romper com tudo isso, você precisa ter uma estrutura emocional. E nós vivemos uma sociedade culturalmente masculina e machista.
Eu acho que esse é um ponto fundamental, concordo perfeitamente com o que a senhora está dizendo, porque romper essa barreira, que já é dificílima do aspecto íntimo, tudo isso que foi dito sobre, vamos dizer, as relações afetivas que normalmente antecederam nessa relação que acabou resultando depois numa agressão, para romper psicologicamente com todos esses limites, o que já é muito difícil, isso seria facilitado se toda essa situação fosse percebida como um problema social. Sim. Quer dizer, não é um problema Doméstico. individual, É. privado, doméstico. Isso. A sociedade tem que acolher essa pessoa. Não estou falando como figura de retórica, né? Acolher no sentido de que haja culturalmente a percepção de que essa pessoa pode expor essa fragilidade, isso não é motivo de vergonha, isso não é motivo Exatamente. de exclusão, isso não é motivo de impedir que ela tome uma atitude de se libertar. Exatamente. Eu preciso fazer um parênteses no Gente que Fala, como toda quinta-feira, a participação da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele Souza, do setor de eventos da AFIPESP, boa tarde. Boa tarde, Zancopé, boa tarde aos debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gostaria de abordar o Guarafipesp, né? Já falamos sobre este evento no programa algumas vezes, porém nem todos sabem realmente o que é Guarafipesp, Gisele. O Guarafipesp, Zancopé, é um tradicional evento recreativo da AFIPESP, realizado anualmente durante os meses de janeiro e fevereiro no Clube de Campo e Náutica Guarapiranga, em São Paulo. São oferecidas diversas atividades, como animação com monitores nas áreas das piscinas, futebol de sabão em estrutura inflável, sorteio de brindes e muitas outras. O Guarafipesp é exclusivo para associados? Não necessariamente. Desde 2007, as férias de nossos associados e familiares convidados passaram a ser muito mais divertidas. Os familiares convidados pagam apenas uma taxa simbólica para usufruir das atividades e de toda a estrutura dos quase 300 mil metros quadrados do clube. E quais são as datas para este início de ano, janeiro, fevereiro? O evento está acontecendo desde o começo do mês e vai até o dia 28 de fevereiro, todos os domingos. E mais, será realizada uma programação extra para este carnaval, no dia 9/2, terça-feira. Tudo para que os nossos associados aproveitem o melhor do verão com a AFIPESP. Gisele, agradeço mais uma vez a gentileza da AFIPESP trazendo informações aqui no nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Conosco hoje a promotora doutora Valderez Abud, o advogado Jorge Eluffi, também advogado doutor Marco Aurélio Martorelli, professor Fernando Menezes. Pois não. Eu só queria cumprimentar a fala do professor, porque realmente a sociedade tem que acolher no sentido também de campanhas públicas, não só para a mulher, para o homem também, para banir de vez frases como existem até hoje, briga de marido e mulher, não se mete a colher, e a cultura da justiça brasileira, que é eminentemente masculina, é de, por política criminal, muitas vezes, absolver o espancador. Porque eles fizeram as pazes. Que fizeram as pazes? Será que é verdade que fizeram as pazes? Será que ela não foi também obrigada a mentir? E se fez, não importa. Se fez, não importa, isso é problema individual. Agora, o que não pode é essa mente conservadora permanecer. Então, a sociedade tem que entender que isso é um problema social, realmente. É uma chaga com um custo social elevadíssimo. Haja vista o que se gasta de PIB em relação à violência contra a mulher, saúde, educação, porque a mulher que sofre violência, ela ocupa o setor público de saúde, filhos têm problema, portanto, atinge a área da educação, atinge a área da saúde. Então, mesmo para aquelas pessoas que não se sensibilizam pelo problema em si, que pensem também nesse aspecto. De toda forma, nós todos temos que combater. E o Estado tem, por isso, que a gente tem que cumprimentar essa iniciativa do Rio Grande do Sul e tem que haver mais campanhas públicas para o homem também entender que a conduta dele é covarde, pode ser uma fraqueza. Eu vejo, o Ministério Público de São Paulo está fazendo um trabalho importante
no combate à violência doméstica pelas colegas promotoras de justiça aqui de São Paulo, da capital e da Grande São Paulo. E estão fazendo, inclusive, cursos para os homens, para compreenderem, porque muitos dos quais, quando percebe assim, quando cai toda aquela manto e você percebe como eu fui covarde, porque é uma covardia imensa. De modo que, então, nós precisamos atacar a questão de todos os lados possíveis, para que a gente saia dessa estatística vergonhosa do Brasil. Professor Fernando, aproveitar a presença do senhor aqui, que é do Direito Administrativo da USP, o senador pelo Rio de Janeiro, senador Marcelo Crivella, está propondo a cobrança do ensino público superior a quem possa pagar. A proposta é apresentada no Senado, tem todo um procedimento, todo um andamento. Esse é um assunto, enfim, não é novo, um requentado. Precisa ser discutido. Eu diria que precisa ser discutido. Desde o nosso tempo é bom, doutora Valdeiras, desde o nosso tempo. Mas precisa ser discutido sem, digamos, preconceitos, sem preconceitos ideológicos. Quer dizer, existe uma prevenção numa clivagem ideológica que eu nem consigo entender que se aplique ao Brasil, esquerda, direita, enfim, mas, digamos, progressistas, conservadores. Existe por trás dessa discussão no Brasil sempre esse contexto. Acho que a gente precisa se livrar desse contexto. Mundo afora, países que nós poderíamos dizer de linha mais socializante cobram mensalidades em ensino público superior, países que, enfim, não sejam, podem não cobrar. Na minha opinião, essa discussão está mal posicionada na origem. Eu acho que um ponto que deveria ser valorizado nisso tudo, falando um pouco pela experiência de dentro da universidade e da gestão da universidade, o ponto que devia ser valorizado é a autonomia universitária. Uma regra que eu gostaria de ver na Constituição não é que o ensino público superior deva ser gratuito ou deva ser pago. É uma regra que diga que cada universidade decide sobre a gestão dos seus recursos, conhecendo a sua realidade. Eu não sou favorável, se fosse a minha decisão política, a que a Universidade de São Paulo, a qual eu pertenço, cobrasse mensalidades. Mas eu sou favorável a que a nossa Constituição permitisse que a Universidade de São Paulo discutisse se quer ou não quer cobrar mensalidades. Eu, votando numa assembleia dentro da universidade, se fosse posta a questão, digo que votaria por não cobrar. Mas por uma questão de uma política interna da universidade, vejo, por exemplo, como um argumento político relevante a atração de talentos para a universidade. O que não me parece razoável no contexto brasileiro é uma padronização dessa regra em termos de permissão ou proibição. Permissão não é o caso, porque a permissão justamente abre as portas para fazer ou não fazer. Mas eu diria, de obrigatoriedade de cobrança ou de vedação da cobrança, essa discussão não cabe ser padronizada, na minha opinião, a nível nacional. Doutora Valdeiras, desde o nosso tempo... Isso aí, pois é, aqui todos nós acho que somos da contemporâneos. Não, contemporâneo, porque ele é mais... Ela é jovem há mais tempo do que eu. Não, mas todos nós somos da mesma faculdade. Então, desde o nosso tempo, eu me lembro que até eu fiz um artigo, na época que a gente estava na ditadura, fiz um artigo lá para o Jornal do 11, e eu me lembro bem do título, USP, : ou paga ou para, porque a gente estava lá contra o 477, contra o ensino. Bom, tudo bem, a questão que ele abordou é muito importante, deixa eu decidir. Agora, eu acho que nós que estudamos na USP, quem estuda em universidade gratuita, deveria haver uma forma de contraprestação social desse tempo, sabe? Eu acho que a gente podia, eu não sei se um ano, eu estou pensando... Depois de formado, vai lá ser advogado de graça, o outro vai ser médico de graça, por algum tempo, porque nós temos essa dívida social também. Tudo bem, entramos, porque estudamos, tudo isso, mas tem uma história atrás de quem consegue ingressar na USP e de quem não consegue ingressar na USP. Não é só a faculdade que é melhor, o aluno está melhor preparado por uma história de vida. Então, acho que devíamos pensar também nisso. Uma contraprestação
dos alunos que tiveram o privilégio de estudar na faculdade pública. Eu tenho uma discussão assim de fundo que, em primeiro lugar, que a universidade não é gratuita, ela é paga e ela é bem paga. Né? Ela representa assim, um orçamento que a sociedade inteira investe nos alunos que lá conseguiram ingressar, mediante aí um processo seletivo, e esses alunos eles têm, sim, a obrigação, na minha visão, de devolver para a sociedade o investimento que a sociedade fez nele. É gratuita para o aluno, né? Efetivamente, não como contribuinte, né? Porque como contribuinte, enfim, cada compra que ele faz, ele contribui com o custeio da universidade, mas como aluno, ele recebe a excelência que a universidade pública, enfim, exerce. Né? Será que é excelência ainda? Enfim, isso é uma outra questão. Né? Mas, assim, do ponto de vista de gratuidade ou não, por exemplo, eu fui presidente do 11 de agosto, em 1992, aliás, com o diretor de ensino, do professor Fernando Menezes de Almeida, e naquela época, e eu me lembro muito bem, porque ele que liderou esse debate, houve também, como em todas as épocas, essa discussão se era ou se não era para ser pago ou não. E a linha de devolução para a sociedade como contra a prestação de serviço, ela me parece, dentro dessa regra que o Fernando propôs, né, quer dizer, da universidade poder decidir, essa era uma regra que o aluno também poderia decidir. Né? Então tá, olha, vamos devolver para a sociedade, eu posso devolver em dinheiro, então, enfim, eu não quero, então estipula-se uma regra. Não, aí já começa a abrir muito, democratizar demais. Não, a GV fez isso durante muito tempo. Tudo bem, só que aí ele fala assim, vou devolver em dinheiro. Não, dinheiro não interessa, porque tem bolsa de estudo, que tem aluno que estuda em faculdade, paga, e que fica pagando lá depois que se forma, faz isso, paga para a faculdade e acabou. Não adianta pagar para quem? Para a USP, para ela pôr mais professor, menos professor? Não, vai ser médico de graça um tempo, dentista, advogado, eu acho que o peso social é muito maior, sem dúvida. Mas... Lógico, você ir numa comunidade, desempenhar a sua função numa faculdade que você se formou de boa qualidade, vai lá e paga desse jeito. E aí, você, por exemplo, põe um gabinete dentário, sempre, porque tem um aluno que está pagando um ano, outro está pagando outro sempre vai ter um profissional. Sabe, eu acho que a gente devia pensar nisso com seriedade, mas nada de dinheiro. E deixa o estudante estudar. Vai estudar e depois que você se formar, vai lá. Ficar votando muito também, começa a virar democratismo, sabe? Doutor Eluf, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, está questionando em Minas Gerais a lei que autoriza a comercialização e consumo de bebida alcoólica em estádios de futebol. Essa é uma questão recorrente também, posso dizer. Né? Também. Foi liberada agora na Copa do Mundo. Em algumas hipóteses. Parece que não o patrocínio era mais forte. Não aconteceu nada de muito grave. Mas eu acho que, hoje em dia, a cultura das torcidas, principalmente com esse negócio de torcidas organizadas, acaba trazendo uma violência realmente para os estádios. Criam-se verdadeiras gangues, e, infelizmente, afastam-se as famílias que deveriam, né, estar presentes nos estádios, né, salvo raríssimas exceções. A Copa do Mundo foi uma delas, né, que aí, até pelos preços cobrados, acabou trazendo uma certa elite aí para... Mas, em geral, existe esse problema das torcidas organizadas, das gangues, etc. Eu acho que a bebida no estádio pode realmente acirrar os ânimos e trazer mais malefícios do que benefícios. Aliás, benefício só vai trazer para quem faz propaganda, patrocinadores e para quem vende. Né? Então, Doutor Martorelli, o Brasil foi citado em 9 áreas consideradas problemáticas no relatório mundial 2016 da Human Rights Watch, que compila dados abusivos, né, dados dos direitos humanos em 90 países. Brasil criticado em 9 itens. A Human Rights Watch ela faz há muitos anos, há mais de 2 décadas, esse estudo comparativo entre países e coloca alguns parâmetros. Né? Então, no caso brasileiro, algumas coisas desses 9 itens, né, que chamam a atenção, por exemplo, a questão da segurança pública, especificamente com relação à letalidade policial, né, que é algo que é um tema que eu acho que é recorrente para nós. Recentemente, o governador do estado de São Paulo anunciou com grande
ênfase, enfim, a redução do número de homicídios, né? Nós sabemos que, internacionalmente, a polícia paulista é considerada uma das melhores que existem na América Latina, talvez até a melhor, e do Brasil, sem dúvida nenhuma, com questão de números, tempo de formação, mas está muito longe, extremamente longe de uma polícia que seja adequada para um ambiente democrático. Então, eu acho que esses números e essas análises da Human Rights Watch, elas ajudam a gente a enxergar que o problema é nacional, existe um aumento da letalidade policial, um aumento das mortes em confronto com polícia, e em que pese um outro pontual registro, a gente precisa ficar muito atento, porque, afinal de contas, é a polícia que defende a sociedade, e não que ataca. É isso que nós queremos, né? Algo a acrescentar, não. Doutor Eluf, o homicídio já vem caindo há 20 anos e, de fato... Eu gostaria de ressaltar que não apenas a questão da violência policial, mas também a violência que é o encarceramento de pessoas por um tempo superior ao que deveriam estar cumprindo pena, seja em penas de prisão preventiva, seja até pelo cumprimento de penas. E agora, recentemente, doutora Valder está acompanhando o caso dessa desembargadora que está sendo processada no Tribunal de Justiça porque tomou uma decisão monocrática, individual, de liberar presos que já haviam cumprido muito mais do que a pena que lhe tinha sido aplicada, sob uma alegação formal de que deveria ter sido decidido isso pelo tribunal, pelo colegiado, e não por ela. Mas eu acho que ela agiu corretamente ao tomar essa atitude corajosa de não permitir que nenhum preso fique um dia além da sua pena encarcerado, porque isso sim é uma violência contra os direitos humanos desses presos. Então, é mais um dado a ser levado em conta esse aspecto. Doutor Jorge Eluf, sempre bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Grato Obrigado por ter vindo. Eu agradeço, Zancopé, mais uma vez, e essa oportunidade, esse privilégio de compartilhar essa mesa com vocês, com a minha colega de faculdade, né, contemporânea, a doutora Valderez, com o Marco Aurélio, o nosso companheiro da OAB, e com o professor Fernando Dias Menezes de Almeida, que também é um brilhante professor e sempre está presente às nossas discussões, aos nossos seminários. Eu agradeço muito, fico honrado e estarei sempre à disposição, viu? Professor Fernando Menezes, grato por ter vindo ao Gente que Fala. Eu que agradeço, Zancopé, meus caros companheiros de mesa, foi realmente um grande prazer. Doutor Marco Aurélio Martorelli, da mesma maneira, aprenderam o caminho, espero exato, que retornem. Sempre que convidados, eu acho, né? Para nós é um prazer, assim, é um programa extremamente qualificado, que sempre traz pessoas a um debate relevante. Eu espero que tenha sido tão bom para o público quanto foi para nós, né? Doutora Valderez, graças ao Ministério Público Democrático, toda quinta-feira nós podemos fazer a parceria, o Ministério Público Democrático, que é aqui hoje representado pela senhora. Eu, em nome do Ministério Público, do movimento do Ministério Público Democrático, é que agradeço a oportunidade, cumprimentar você, Zancopé, pela perspicácia com que conduz o debate, e não fosse a sua atuação, nós não poderíamos interagir tão bem assim e trocar reflexões importantes. Então, agradeço a você, a nossa Zenilda, que sempre, delicadamente, está sempre nos apoiando e nos ajudando, e sempre que for necessário, estarei aqui presente, que é um prazer imenso, sobretudo na tarde de hoje, que eu pude rever amigos e conhecer pessoalmente essa pessoa tão simpática e tão preparada como é o professor Fernando. Muito obrigada. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.